Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler o verso 1 até o verso de número 14. Diz assim na palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: O Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre os ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande, em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez, e eu gostaria de incluir nesta oração a Flávia. Flávia é a irmã da irmã Ana, que sempre está conosco aqui, esposa do Gustavo. A Flávia está internada e eu gostaria de orar pela vida dela. Também gostaria de orar pelo pastor Marcos, que está pregando hoje na cidade de Álvares Machado. Vamos orar por eles. Demais irmãos que tiverem alguma oração, algum pedido a fazer, coloquem diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui esta noite. Obrigado pela tua palavra maravilhosa, obrigado pelo poder do teu Espírito Santo que está entre nós. Obrigado porque o Senhor fala conosco a cada dia, a cada instante,
cada noite, cada minuto, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, mesmo diante das nossas adversidades, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante daquilo que fazemos, Senhor, que não te agrada, o Senhor continua bondosamente, misericordiosamente atendendo as nossas orações e nos abençoando. Pedimos agora a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida do pastor Marcos, ó Pai, que está pregando ali na cidade de Álvares Machado, que o Senhor possa trazer, Senhor, sabedoria, graça e direção do Senhor sobre a vida dele. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Flávia também. Tu conheces a situação em que a Flávia está, ó Deus, e ela precisa da ação do teu Espírito Santo. Estenda as tuas mãos para curá-la completamente, para reverter aquele quadro, para tirar toda a infecção, todo o mal, e que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu tive um problema lá em Moarama com a voz. E no primeiro dia já não conseguia pregar, sumiu a minha voz. E ainda não estou totalmente recuperado. Então os irmãos me perdoem se eu tomar mais água hoje em dia do que de costume. Mas irmãos, o tema do avivamento é um tema que queima em meu coração. Eu acredito que Deus está para derramar um grande avivamento nos corações daqueles que se voltam para Ele. Creio nisso. Tenho fé que um avivamento ainda virá. Tenho fé que Deus trará um avivamento sobre o nosso coração. Eu tenho fé. Precisamos de um avivamento. Eu já tenho pregado sobre isso, esse tema, várias vezes. Viemos de um retiro que denominamos de retiro de avivamento. Quando olhamos para a nossa própria vida, percebemos que há necessidade de um avivamento. Quando percebemos a nossa frieza espiritual, quando percebemos que estamos desanimados, quando percebemos que há uma apatia em nosso coração em relação às coisas de Deus, quando percebemos que ficamos muito mais animados para frequentar um bom restaurante do que para estar com a igreja reunido, percebemos que precisamos de um avivamento, quando temos mais disposição para fazer uma viagem com a nossa família do que temos a disposição de estar num culto de domingo à noite. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento quando percebemos que temos o desejo de fazer várias coisas, mas não temos tanto desejo assim de ler a palavra de Deus, não temos tanto desejo assim de orar, não temos tanto desejo assim de congregar, não temos tanto desejo assim de cantar e louvar ao Senhor. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento quando o pastor precisa ficar incentivando a igreja. Irmãos, deem glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos cantando ao Senhor, vamos louvar com alegria. Precisamos de um avivamento quando o pastor precisa, na segunda-feira, ficar no WhatsApp dizendo: meu irmão, você não veio no culto ontem, o que aconteceu? E aí a gente não tem uma explicação, a gente não tem um motivo. Pastor, estava meio cansado, estava meio para baixo. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento quando falta poder na igreja, quando falta a ação do Espírito Santo, quando falta a alegria do Espírito Santo no coração dos irmãos.
Precisamos de um avivamento. Quando as pessoas vêm aos cultos arrastada, vêm porque está acostumada a vir, mas não vem naquele incentivo do Espírito, não vem na alegria do Senhor. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Quando a gente está aqui, mas não vê a hora de acabar, fica pensando na pizza que a gente vai comer depois, no lanche que a gente vai comer daqui a pouco. Precisamos de um avivamento. Não há como ignorarmos. A igreja brasileira, a igreja no mundo precisa de um avivamento. Quando olhamos para os escândalos que se avolumam a cada dia, quando contemplamos a apatia espiritual em geral, quando as igrejas se transformam em grupos de entretenimento, quando os pastores se transformam em homens de negócio, quando os músicos se transformam em artistas, quando o culto se transforma num show, precisamos de um avivamento. Quando percebemos o pecado se alastrando pela casa de Deus, a falta de conversão genuína, já não se fazem mais conversões como antigamente. Antigamente as pessoas vinham e quando se deparavam com a palavra de Deus, eram completamente transformadas, mudadas, convertidas, restauradas, curadas, avivadas, transformadas. Mas hoje em dia as pessoas vêm, elas já vêm de um passeio por outras igrejas, e elas vêm e a coisa continua do mesmo, tanto faz estar aqui como em qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento quando falta temor do Senhor, quando as igrejas se transformam em ONGs, quando o povo fica correndo atrás de modismos e novidades. Precisamos de um avivamento. Quando a palavra de Deus não é mais suficiente para nós, quando a gente precisa da nova moda que surgiu, porque senão o povo vai para outra igreja. Precisamos de um avivamento. Quando a palavra não é mais prioridade na vida da igreja, quando a santidade se tornou em algo do passado, quando a volta de Jesus para buscar o seu povo não é mais anunciada com veemência, com alegria, com gozo, com paz, precisamos de um avivamento. Um senso de urgência toma conta de nós. A mensagem desses últimos tempos é esta: povo de Deus, é tempo de clamarmos por um avivamento que traga o fogo do Espírito no seio da igreja. Precisamos de um avivamento que traga poder novamente aos púlpitos, aos lares, às reuniões, aos corações. Precisamos de um avivamento que nos chame de volta para o compromisso com a santidade, para o abandono ao pecado, para o retorno à simplicidade e à profundidade da palavra de Deus. Precisamos de um avivamento que nos leve de volta às conversões reais, ao amor pela palavra, ao amor de Cristo espalhado entre nós. Precisamos de um avivamento que mude a nossa realidade como um todo, que transforme as nossas reuniões em vida. Um avivamento que traga cura para a nossa alma. Um avivamento que traga poder no meio da igreja, que traga transformação real da vida das pessoas. Um avivamento em que a manifestação de cura de Deus aconteça, cura física, cura espiritual, cura emocional. Hoje em dia nós vivemos no meio de pessoas doentes, de todos os tipos. Onde está o poder de Deus que cura a igreja? Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou paralíticos no passado, Ele cura no presente.
Ele ressuscitou mortos no passado, Ele continua ressuscitando hoje. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Seu poder é real, sua vida é real, sua presença é real. Precisamos voltar a sentir o poder do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos voltar a sentir a chama de Deus queimando o nosso coração. Precisamos voltar ao ardor missionário, à vontade de falar de Jesus para as pessoas, à vontade de pregar o Evangelho nas ruas. Precisamos voltar a isso. Precisamos voltar a ver as maravilhas, o poder de Deus agindo no meio da igreja, os irmãos terem vontade de pular dos bancos de alegria, a ação do Espírito mover o nosso coração. Precisamos voltar a ver as curas milagrosas de Deus, as operações de milagre no meio do povo. Eu creio nesta realidade, eu creio que isso é verdade, eu creio nesta palavra. Essa palavra não mente, essa palavra é a verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder do Espírito Santo está manifesto em corações que têm desejo, que têm sede por Deus. Precisamos voltar a ver pessoas chorando nos cultos, sedentas pela presença de Deus, do Espírito Santo, sendo tocados por Deus, sendo transformados. As pessoas não podem entrar no nosso meio e saírem do mesmo jeito que entraram. Os nossos cultos não podem ser cultos apenas de reuniões religiosas, que se bastam em cantar, ouvir uma mensagem, fazer suas orações, ir para casa, sem nada ter mudado, sem nada ter transformado. Porque quando Cristo está presente, a realidade se transforma. Quando Cristo está presente, há poder do seu Espírito entre nós. Quando Cristo está presente, há um impacto da palavra em nossos corações, em nossas vidas. Nós precisamos urgentemente de um avivamento que venha do céu para impactar as pessoas, para levantar jovens pregadores da palavra, para inflamar o coração de adolescentes, para transformar a mente de crianças, para mudar a situação de adultos e velhos. Precisamos de um avivamento. Igreja não é um grupo de pessoas que se reúne de domingo à noite para ficar falando de uma mensagem sem sentido. Igreja é um grupo de pessoas vivas, pessoas cheias do poder de Deus, tocadas pelo Espírito Santo, que se amam uns aos outros, assim como Cristo nos amou, e que levam esta mensagem poderosa, libertadora, transformadora, curadora, saradora para o coração das pessoas. Igreja é um grupo de gente vivo, cheio do poder de Deus, que transforma a realidade aonde eles estão. Você não pode se acomodar, você não pode estar feliz com a sua própria vida, se a sua vida consiste em trabalho, família, comer um churrasco no final de semana, ir num culto de domingo à noite e voltar para casa e continuar trabalhando, e nada sobrenatural acontece na sua vida. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, nosso Deus é um Deus poderoso. Nós cremos no Criador dos céus e da terra, no Senhor do universo, aquele que criou o mundo com a sua palavra, aquele que transforma, que cura, que liberta, aquele que traz a vida e que dá a vida, aleluia. Nós cremos nesse Deus, e precisamos de um mover do Espírito entre nós, como aconteceu nos dias de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, e o poder de Deus fez com que aqueles homens transformassem o mundo. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos, cheios do poder do Espírito Santo. É uma urgência para nós. O texto que lemos esta noite é um texto muito conhecido do livro de Ezequiel, no capítulo 37.
Ezequiel era um profeta de Deus, que está entre os anos 595 e 574 a.C. Ele viveu no período da Babilônia, do exílio babilônico. Israel tinha sido levado para a Babilônia por causa do seu pecado contra Deus. E a profecia de Ezequiel, do capítulo 37, é um convite à esperança para o povo de Israel. Porque após a destruição de Jerusalém e do templo em Jerusalém, no ano 586 a.C., o povo de Israel foi levado ao cativeiro e vivia no cativeiro. Os que permaneceram na terra estavam desolados, acabados. Então vem essa profecia de Ezequiel sobre os ossos secos. Essa profecia é claramente para Israel. E fala da restauração de Israel como nação. É um quadro muito sugestivo. Mostra que Israel seria restaurado. Essa profecia, a meu ver, tem dois cumprimentos. Um cumprimento que acontece, então, quando Israel começa a voltar do exílio babilônico para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Mas existe um cumprimento maior, que começa nos nossos dias, em 1948, quando Israel retoma a pátria. E aí então judeus de todo o mundo começam a migrar para Israel. Mas existirá um cumprimento mais completo dessa profecia, que está no livro de Romanos. Quando Israel inteiro se renderá ao Senhor e será restaurado finalmente. É uma profecia maravilhosa, sugestiva. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para algumas colocações importantes para nós esta noite. Deus leva Ezequiel pelo Espírito a um vale de ossos secos. Ezequiel é ordenado a profetizar sobre esses ossos secos. E eles começam a se ligar osso ao seu osso, diante daquela profecia. E começam a vir tendões, e começam a vir carne, e começam a vir peles sobre aqueles ossos, e eles se transformam em cadáveres. E aí então depois Ezequiel profetiza e o Espírito vem sobre eles. E eles se tornam vivos. Então Deus faz algumas afirmações de que Ele faria isso com Israel. Ou seja, que Ele iria ressuscitar Israel, que só estava na condição de ossos. Algo que podemos notar esta noite é que Israel é uma representação da igreja em muitos aspectos. Israel chegou a um período de degradação tão grande, que sobraram só os ossos. O que são ossos? Ossos são lembranças daquilo que um dia já foi. Ossos lembram aquilo que alguém um dia foi. O quadro dos ossos secos é o quadro representativo da situação espiritual e emocional que Israel vivia. O saudosismo deveria ter tomado conta de Israel, porque eles lembravam talvez do Israel da época de Salomão, que foi um reino majestoso. E na época de Salomão foi o período em que Israel teve a maior extensão territorial de todos os tempos. Havia paz e prosperidade em Israel. Era uma grande nação. Mas agora só sobravam ossos. Assim, irmãos, acredito que há muitas semelhanças com Israel e os dias da igreja. Lembranças de um passado que se foi. Talvez muitas lembranças temos em nossas vidas.
Eu não sei se vocês são crentes há muito tempo, mas eu estou na igreja há mais de 40 anos. O saudosismo às vezes toma conta do meu coração. Sou saudosista em certo sentido. Às vezes me pego chorando por aquilo que já vi da igreja. Mas se por um lado esse texto fala da realidade terrível pela qual Israel passava na sua época, por outro lado eu acredito que esse texto de Ezequiel é um texto fundamental para nós hoje. Porque ele nos leva à consciência de algumas coisas importantes. Primeiro, esse texto nos diz que Deus é infinitamente misericordioso. Preste atenção, Deus é infinitamente misericordioso. E isso é muito claro nesse texto. Porque se para Israel, que tinha vivido uma vida de tamanho pecado contra Deus, que os levou ao exílio, se para Israel, que matou os profetas que Deus enviou, e apedrejou os enviados, como o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 37, onde Cristo diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Se para Israel havia esperança, e me lembro aqui de Manassés. Manassés foi um rei tão terrível sobre Israel, e fez muito mal à nação. Se lermos no texto de 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 2, eu vou ler um trecho para vocês, sobre o reinado de Manassés e quanto ele foi perverso. Diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos. Altos eram lugares que se fazia adoração aos deuses pagãos. Ezequias, o pai de Manassés, tinha tirado esses altos. Mas Manassés foi tão perverso que ele reconstruiu os altares de adoração a deuses estranhos. Ele levantou altares aos Baalins, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Serviu as estrelas, serviu ao sol, serviu à lua. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Manassés construiu no templo de Deus, construiu altares a outros deuses. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. As nações eram tão perversas, que elas sacrificavam os próprios filhos no fogo, em homenagem aos seus deuses. E Manassés, o rei de Israel, sacrificou seu próprio filho no fogo, para outros deuses. E mais, usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocá-lo a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E ainda o verso 9 diz: e Manassés fez tanto errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha o nível que chegou a nação de Israel. Fez pior que o povo que não conhecia Deus. É duro quando tem crente fazendo pior do que as pessoas que não conhecem a Deus lá fora. A gente só está aqui ver escândalos em todos os lugares da mídia, daquilo que se dizem ser igrejas. Fazem pior que o povo do mundo. Então o Senhor manda profetas para Manassés.
Fala com ele, mas ele não se arrepende. E depois de tudo isso, então, 2 Crônicas 33, do verso 11 ao 13, diz assim: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria. Deus levantou os exércitos do rei da Síria para destruir a Israel, os quais prenderam a Manassés com ganchos, e o amarrando com cadeias os levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Interessante, porque agora Manassés, preso na Babilônia, cativo, ele começa angustiado, ele começa a orar ao Senhor. E o texto diz: e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, e fez-lhe oração. E o texto diz: e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que Deus é esse maravilhoso e misericordioso? Um homem que tinha feito tanto Israel pecar, e tantas misérias espirituais, e se recusou a ouvir Deus, mas quando ele se humilhou, Deus ouviu a sua oração. Se Deus ouviu Manassés, irmãos, se Deus ouviu Manassés, se Deus ouviu até Acabe. Acabe era um rei tão perverso quanto Manassés. Tinha uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel construiu a idolatria a Baal no meio de Israel, contra os princípios de Deus. E não só isso, Jezabel começou a matar todos os profetas de Deus, e Acabe consentia com o que Jezabel fazia. Mas o texto bíblico diz que um dia Acabe se humilhou diante de Deus, e Deus então chega para Elias, e isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 29. Deus chega para Elias e diz para Elias assim: Elias, não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias. Que Deus é esse misericordioso e maravilhoso, que atende a oração de um rei perverso como Acabe. Isso mostra a grandeza, a sublimidade da misericórdia de Deus, irmãos. Deus é misericordioso. Então a mensagem desta noite é: há esperança para nós. Se houve esperança para Israel, uma nação que se perverteu, que viu tantas coisas maravilhosas de Deus, mas que se voltou contra Deus. Se há esperança para Israel, também há esperança para nós. Há esperança para mim e para você. Não importa o quanto você tenha pecado, não importa quantas coisas erradas você fez, não importa como você se sinta no momento, não importa se você não ouve a voz de Deus hoje, não importa se você está desanimado, se você está cabisbaixo, eu digo para você essa noite: há esperança para você, há esperança para esta igreja, há esperança para esta cidade, há esperança para o nosso país, se orarmos, buscarmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados. Há esperança para nós, há esperança. Há esperança para você. Primeiro precisamos saber que Deus é misericordioso. Mas além de sabermos que Deus é misericordioso, precisamos perceber a realidade espiritual da nossa vida. Se você não perceber a realidade aonde você está, para poder se arrepender, então não tem como a ação de Deus te encontrar. Manassés percebeu a sua realidade espiritual.
Acabe percebeu a sua realidade espiritual. E agora, quando lemos o texto aqui desta noite, o verso 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Preste atenção, Deus leva Ezequiel para contemplar a realidade espiritual de Israel. E é interessante porque aqui o Espírito do Senhor o conduz até o vale de ossos secos. Isso nos diz que nós só podemos ver a realidade dos ossos secos quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não tem como a gente ver a nossa miséria espiritual se o Espírito de Deus não abrir os nossos olhos para vermos. Irmãos, Deus fará um avivamento. Creio de todo o meu coração. Estamos prestes a ver um mover de Deus sobrenatural. Mas para participar deste avivamento, que vai prenunciar o arrebatamento, a meu ver, da igreja, precisamos perceber a realidade espiritual em que nós estamos. A minha pergunta essa noite é: você contempla a sua realidade? Porque às vezes a nossa realidade espiritual é disfarçada por enganos. As pessoas olham para as igrejas, veem igrejas lotadas, veem louvores comoventes, veem pastores eloquentes, veem gente chegando e acham que está tudo certo, que estão todos vivos. Por quê? Porque não foram levados pelo Espírito para ver a realidade. Só pelo Espírito de Deus podemos perceber a realidade. Não é porque a igreja está cheia que as pessoas estão vivas. Não é porque as pessoas estão andando que elas estão vivas diante de Deus. A morte espiritual é a pior morte que existe. Não é porque cantamos louvores que estamos verdadeiramente louvando e adorando a Deus. Não é porque nos reunimos esta noite aqui que estamos congregados como igreja do Senhor no mundo espiritual. Não é porque lemos a Bíblia que compreendemos a palavra do Senhor. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é entender a revelação de Deus para nós. Nem todos que leem a Bíblia compreendem a palavra de Deus, assim como nem todos que cantam louvam ao Senhor, assim como nem todos que oram atingem o altar de Deus com as suas orações, assim como nem todos que congregam estão participando da igreja de Cristo Jesus, lavada, purificada e redimida no seu sangue. Precisamos ter os olhos abertos. É preciso clamar ao Espírito Santo que nos leve à contemplação da realidade espiritual de nossas vidas, da congregação onde estamos e como estamos vivendo. Não podemos confundir fogos de artifício com o poder do Espírito Santo. Não podemos confundir barulho com o poder de Deus. Não podemos confundir agitação com o mover do Espírito. Não podemos confundir a congregação com conversão. Não podemos confundir música com louvor. Não podemos confundir movimento com ação de Deus. Não podemos confundir eventos com manifestação de Deus. Só se pode ver a realidade da igreja quem foi levado pelo Espírito a ver. É preciso a consciência da realidade terrível dos ossos secos. Precisamos contemplar se há ossos secos. E se há ossos secos, precisamos contemplar essa realidade, para que Deus possa então nos levar a uma outra realidade da possibilidade de mudanças. Mas primeiro Ezequiel tem que olhar e ver o vale de ossos secos. Deus poderia ter feito a mudança, mas primeiro Ele mostra a realidade. Se não encontrarmos-nos com a realidade e não nos arrependermos, não poderá haver mudança. Primeiro precisamos contemplar. A maior dificuldade de uma pessoa é contemplar a própria realidade.
A maioria das pessoas não tem a dimensão da podridão espiritual em que estão metidas. A maioria das pessoas diz: eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, não faço mal a ninguém. Eu estou bem com Deus, Deus está feliz comigo. Me parece a igreja de Laodiceia, quando Deus disse: você pensa, rico sou, não tenho falta de nada, não sabes que é um pobre, cego, miserável, nu. Essa é a principal cegueira, é quando a gente acha que tem, mas não tem, a gente acha que é, mas não é, a gente acha que está agradando a Deus, mas não está, a gente acha que está vivo, mas não está vivo. Precisamos que o Espírito Santo nos traga uma consciência clara, profunda, da nossa verdadeira realidade espiritual. Quem somos? Somos salvos ou não somos? Estamos na presença de Deus ou não estamos? Temos o Espírito em nós ou não temos? Primeiro é preciso contemplar a realidade espiritual. E depois de contemplar esta realidade espiritual, vem a pergunta. E esta pergunta nos chama a atenção para esse terceiro passo necessário para a mudança. Primeiro, saber que Deus é misericordioso. Segundo, contemplar a realidade espiritual. Terceiro passo, está no verso 3. E me disse, Deus disse a Ezequiel: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Aqui Deus pergunta: poderão viver ossos secos? Pense em você diante de um cemitério, ossos secos, num túmulo, e Deus lhe faz a pergunta: esses ossos podem viver? Irmãos, para termos um avivamento, além da consciência da misericórdia de Deus, além de ver a realidade espiritual em que estamos, é preciso acreditar na possibilidade de mudança. Temos que ter fé que é possível mudar. A visão é assustadora. Parece não haver esperanças, só ossos. Mas a pergunta que se faz é: você crê que isso pode mudar? Quando vemos a realidade da igreja, vem uma pergunta: você crê que pode mudar? Eu não estou perguntando se você crê que Deus pode fazer, porque muitas vezes a gente crê que Deus pode fazer, mas a gente não crê que Ele vai fazer. A pergunta essa noite é: vocês viram a realidade? Então creem que Deus pode mudar e que Ele vai mudar a realidade da vida de vocês? Eu sei que você sabe que Deus é poderoso para ressuscitar ossos. Eu sei que você sabe disso. Mas você acredita que Deus vai mudar a sua vida? Você acredita que Deus vai avivar esta igreja? Você acredita que Deus vai avivar os corações? Aliás, nós fomos para esse retiro de avivamento. E vieram 37, 38 irmãos da igreja Amor e Graça que foram com a gente. E agora um irmão me procurou e disse, um presbítero de lá, meu amigo, disse: eu acordei de madrugada e algo começou a me inquietar. E eu comecei a pensar: ele vai falar aquilo que eu tenho na cabeça para falar também, que começou a me inquietar. E ele disse: nós fomos tão abençoados ali, e eu gostaria de continuar esta reunião de avivamento. E nós marcamos para amanhã, às 8 horas da noite aqui. Quando os irmãos vão vir, nós vamos testemunhar do que aconteceu de lá.
Então estou convidando toda a igreja. Mas depois disso, nós vamos propor aos irmãos que toda segunda-feira, menos aquelas que têm feriado como a outra, toda segunda-feira nós vamos nos reunir aqui para orar, para buscar ao Senhor, para pedir um avivamento a Deus, para estar junto, compartilhando a vida. E a minha pergunta é: você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus vai fazer? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus é poderoso para mudar. Às vezes a gente contempla a realidade e se desanima. Você crê que pode haver uma ruptura com a atual realidade caótica e isso mudar completamente? Eu creio. Gênesis capítulo 18, verso 14, Deus diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. Para Deus é possível ossos secos reviverem, para Deus é possível câncer ser revertido, para Deus é possível Alzheimer desaparecer de uma vida, para Deus é possível um morto de 4 dias ressuscitar, para Deus é possível. Para Deus é possível formar uma nação depois de 2000 anos espalhados pelo mundo como Israel, e ninguém acreditava mais que poderia voltar uma nação a existir depois de 2000 anos, esta nação sem uma pátria. Mas as profecias bíblicas falavam de um Israel restaurado. Em 1948 nós temos uma nação novamente ali na terra de Israel. É possível, eu creio, há esperança para nós. Eu creio que Deus vai fazer um avivamento sobre a nossa vida, mas ele precisa começar em cada coração. É possível ter um coração incendiado, é possível sairmos daqui com uma centelha dentro da nossa alma, é possível sairmos daqui com uma chama ardente no nosso coração por um avivamento. É possível. Eu creio numa igreja que levanta de madrugada para orar. Eu creio numa igreja que ora e as coisas acontecem. Eu creio numa igreja que se reúne e o poder do Espírito é derramado e vidas são convertidas e transformadas. Eu creio que Deus vai fazer um avivamento. Há esperança para nós, há esperança. Podemos ter um renovo, uma mudança em nosso quadro. Assim como Israel, no texto que lemos de Ezequiel, teria uma mudança radical, assim a igreja pode também passar por uma mudança. Eu creio nisso. Creio que Deus vai levantar pessoas. Talvez não vai ser no coletivo, vai ser no individual, mas vai atingir muita gente. Creio que há corações sedentos por Deus. Creio que o vale, que o lugar de lágrimas, de dores, de ossos secos, de memórias de um passado distante, pode sim se transformar numa terra de fontes. Eu creio. Então, quais são os passos para a mudança? Primeiro, ter consciência de que Deus é infinitamente misericordioso. Segundo, perceber a realidade espiritual. Terceiro, acreditar na possibilidade de mudança. Então depois, se cremos na possibilidade de mudança, então precisamos necessariamente nos encher da palavra de Deus. Porque o quarto elemento importante na mudança é a palavra de Deus. O texto que lemos diz no verso 4, então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra tem que vir para os ossos viverem. Não há mudança sem a palavra. Profetiza, filho do homem. E a profecia de um homem inspirado por Deus é a revelação de sua palavra para nós. A palavra de Deus é a revelação profetizada. Você deve entender que a palavra já foi profetizada.
Mas agora precisamos desta palavra profetizada para mudar as circunstâncias da nossa vida. Preste atenção, irmãos, as circunstâncias não mudam por cursos. Vamos fazer um curso e vai mudar a vida da igreja. Não. As circunstâncias não mudam por fogos de artifícios, por shows. Vamos trazer um grupo aqui para fazer um show, um espetáculo. Não, não muda nada. Não muda por elementos humanos impressionantes. Não muda. As circunstâncias só mudam pela palavra de Deus. Então, para haver um avivamento, essa palavra precisa ser lida. Essa palavra precisa ser estudada por todos nós. Precisa ser ensinada, precisa ser pregada, precisa ser vivenciada, precisa ser praticada, precisa ser amada, precisa ser reverenciada. A palavra de Deus precisa estar na nossa boca, precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos ler a palavra. Jovens que ficam o tempo todo enfiados em celular, vocês precisam ler a palavra de Deus. Largue um pouco o celular de lado e vá para a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus diante dos teus olhos e tua vida vai mudar. Adolescentes, vocês precisam da palavra de Deus, precisam ser ensinados a palavra de Deus. Homens e mulheres dentro dos seus lares, o que mais seus filhos precisam não é dinheiro na poupança, não. O que mais teus filhos precisam é ensinamento da palavra de Deus. Porque se eles tiverem dinheiro, mas não tiverem a palavra de Deus no coração, serão mais miseráveis do que qualquer outro na face da terra. O que nós precisamos é da palavra ensinada, é a palavra vivenciada. Meu irmão, o que você precisa é ler a palavra, estudar esta palavra e praticar essa palavra na sua vida. Oh, minha irmã, o que você precisa é da palavra de Deus enchendo o teu coração. É a palavra de Deus que muda a tua vida. É a palavra de Deus que transforma a tua mente. É a palavra de Deus que ilumina o teu caminho, que te dá sabedoria. Você que está perguntando onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo agir, está tudo na palavra de Deus. É esta palavra entrando no teu coração que vai iluminar a tua mente, a tua alma, o teu coração, que vai te trazer esperança. O que te traz esperança não é dinheiro, o que te traz esperança não é a medicina, o que te traz esperança não são os conhecimentos do mundo, o que te traz esperança é esta palavra. Tudo passará, diz o Senhor, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Essa palavra é o esteio da nossa alma. Esta palavra é o alicerce do nosso lar. Os lares estão sendo destruídos porque as pessoas firmam as famílias no vento desta vida, firmam as famílias na mídia, firmam as famílias nas filosofias desta época, nas ideologias políticas desta época. Eu não estou interessado em ideologia política, porque isso não vai salvar a humanidade. O que salva a humanidade é esta palavra poderosa. Aleluia. Esta palavra, a profecia desta palavra está se cumprindo. Hoje recebi mais uma notícia de que um magnata aí, bilionário do mundo da mídia e do mundo da tecnologia, acabou de se reunir em Roma com algumas pessoas a portas fechadas, mas o tema era o anticristo. Quando ele já está falando sobre o mundo, já está começando a falar sobre um governo mundial, sobre o anticristo. A palavra de Deus já profetizou isso há mais de 2000 anos atrás. O anticristo se manifestará, mas a igreja do Senhor não tem nada com o anticristo. Ele não tem nada em nós e nós não temos nada nele, porque nós somos do Cristo verdadeiro. É a ele que servimos, é a ele que amamos, é ele que aguardamos, e ele virá nos buscar. Aleluia. Esta palavra, ela não é antiquada, não. Quando ela é entendida, compreendida e praticada, ela traz vida, e vida em abundância. Os ossos secos só vivem, só se juntam quando a palavra é profetizada. A abundância da palavra de Deus
na realidade caótica, transforma esta realidade caótica numa realidade organizada. E por último, para cearmos ao Senhor, eu quero dizer a vocês que além de ter consciência de que Deus é infinitamente misericordioso, além de perceber a nossa realidade espiritual, além de acreditar na possibilidade de mudança, e além da palavra de Deus para a mudança definitiva, nós precisamos da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Por isso Deus fala para Ezequiel nos versos 9 e no verso 10, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Esta realidade do Espírito também fala do Espírito Santo, porque no verso 13 em que nós lemos está escrito: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor Deus, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Então Deus profetiza a Israel que o seu espírito estaria neles, o seu espírito. Assim Israel é uma metáfora da igreja, para que haja ressurreição real, para que haja um avivamento total. Nós precisamos do Espírito de Deus em nós. O poder do Espírito de Deus é fundamental para a vida. Não há vida sem o poder do Espírito Santo. Enquanto o Espírito não desceu, os corpos eram corpos mortos, mas quando o Espírito chegou, houve vida, porque não há mudança radical sem o poder do Espírito Santo. Eu vou pregar e continuar pregando sobre o poder do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo é fundamental para a vida da igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Uma igreja sem a ação do Espírito Santo é uma igreja fria, é uma igreja vazia. Eu não impressiono-me com quantidade de pessoas, não me impressiono com organização de ministérios, não me impressiono com movimentos, não me impressiono com orquestras, não me impressiono com espetáculos, com shows, não me impressiono com essas coisas, mas eu me impressiono com o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Não há conversões verdadeiras sem o poder do Espírito. Não há ação de Deus sem o poder do Espírito, porque o poder do Espírito dá vida à igreja. O poder do Espírito traz santidade à igreja. O poder do Espírito de Deus leva à evangelização. O poder do Espírito Santo traz quebrantamento no coração. O poder do Espírito Santo muda a história. Há esperança para nós, irmãos. O Espírito Santo quer nos encher. É possível sermos cheios do Espírito de Deus. É possível. Mas precisamos dar espaço para Ele em nossa vida. É preciso deixar o Espírito Santo nos encher. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Deixem-se encher. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos derramar no altar, e o Espírito Santo virá. O avivamento virá. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Vocês sabem que Deus é infinitamente misericordioso. Percebem a realidade espiritual? Acreditam na possibilidade de mudança?
Se sim, encham-se da palavra e busquem o poder do Espírito Santo. Há esperança para nós. Eu ouço o som de um verdadeiro avivamento chegando. Há esperança para nós. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e cremos na Tua palavra. A Tua palavra foi pregada, assim como o Senhor fez em Ezequiel. Faz de novo em nossa vida. Senhor, eu creio que ossos secos podem viver. Eu creio, Senhor, que um avivamento pode chegar. Eu creio que chegará um avivamento nos corações daqueles que servem ao Senhor e que te buscam. Eu creio, Senhor. Tu és misericordioso e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tu és um Deus infinitamente misericordioso. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Eu creio nas tuas infinitas misericórdias. Creio no poder do Senhor. Ajuda-nos a viver a tua palavra. Ajuda-nos a nos enchermos da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que o teu poder do teu Espírito Santo venha como um vento veemente, impetuoso, e encha toda a nossa casa, encha a nossa vida, encha o nosso ser. Traz uma transformação, Espírito de Deus. Clamamos esta noite a Ti, clamamos, Senhor, clamamos por uma mudança, clamamos por um avivamento, clamamos, Senhor, clamamos por uma transformação, clamamos, Senhor, para que ossos secos se transformem em corpos vivos na Tua presença. Clamamos por mudança de vida, clamamos, Senhor, por poder do Teu Espírito, clamamos. Eu creio, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra não muda, Tua palavra não volta atrás. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo o Senhor fará. Senhor, eu creio, a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A Tua palavra nos diz, Senhor, que se orarmos, o Senhor atenderá a nossa oração. E nós clamamos essa noite, clamamos por mudança, clamamos por um avivamento, clamamos por transformação. Deus amado, abençoa o Teu povo, desperta a sede nos corações, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor com